Quais os tipos mais comuns de jejum intermitente? Vou começar explicando o que é o jejum intermitente. A proposta consiste em ficar sem comer nada por longos períodos, apenas ingerindo água, chás ou café sem açúcar. Pode variar de 8 horas até alguns dias. E por que ele funciona? Em jejum, o organismo promove o catabolismo proteico usando a glicose do fígado para a produção de energia e depois a glicose muscular. Com isso, é possível perder peso mais rapidamente. O jejum aumenta a queima de gordura corporal e evita a formação de radicais livres, ajudando não só na perda de peso, mas do fortalecimento do sistema imune, melhorando a disposição física e mental e previne o envelhecimento precoce, a obesidade e o diabetes. O jejum pode proporcionar diversos benefícios para a saúde, como prevenção do câncer, detoxificação, prevenção de diabetes, entre outros. Mas lembrando que o jejum deve ser ajustado aos objetivos e individualidades de cada paciente. Algumas pessoas podem sentir muita fome no início e, para diminuir este incômodo, é sugerido que se comece a fazer uma vez por semana, por 12 horas, e ir aumentando gradativamente o período e os dias do jejum. Outra sugestão importante é, durante o período de alimentação, priorizar refeições com alimentos de baixo índice glicêmico, pois isso ajuda o organismo a liberar lentamente o açúcar no sangue, ajudando a controlar a fome do jejum. De maneira geral, evitamos em crianças, nutrizes e gestantes, mas também deve ser evitado na presença de doenças como anemia, hipertensão crônica ou insuficiência renal. Deve ser evitado também em pacientes com histórico de anorexia, compulsão alimentar, bulimia, diabetes ou baixo peso. Um mito muito importante que deve ser quebrado é sobre o jejum intermitente causar perda de massa muscular. O método estimula o aumento dos níveis de GH, hormônio do crescimento, preservando a massa muscular. Existem algumas recomendações básicas: ficar sem comer alimentos sólidos durante o jejum, priorizar o consumo de alimentos saudáveis nos intervalos entre o jejum, como frutas e vegetais frescos, cereais integrais, leguminosas, proteínas magras e gorduras saudáveis. Beber bastante água e chás ao longo do dia, que ajudam na hidratação e no controle da fome. A ingesta de café sem açúcar ou adoçantes, chás e água são liberados, assim como o consumo de água com limão, sem adoçar. Deve-se treinar normalmente nos períodos de jejum, pois a disposição física e mental estarão aumentadas, contribuindo para o aumento do metabolismo e da queima de gordura durante a prática dos exercícios físicos. Porém, nos métodos mais restritos, como o jejum de 24 horas, deve-se priorizar atividades mais leves. Há inúmeras modalidades de jejum, sendo que as mais estudadas e praticadas são: o jejum 16-18 horas é um jejum interessante, pois já é capaz de estimular a produção de corpos cetônicos. Pode ser feito de 2 a 3 vezes por semana, com restrição calórica. Pode-se excluir tanto o café da manhã quanto o jantar, conforme a preferência do paciente. O segundo tipo de jejum é o TRF, traduzindo para o português, um tempo de alimentação restrita. Significa comer em uma janela alimentar, ou seja, em um período determinado. Por exemplo, você se alimenta das 8 às 15 horas e das 15 horas às 8 horas do dia seguinte fica sem comer. Porém, a restrição calórica é advinda da exclusão do jantar, auxiliando a modular o ritmo circadiano. Um terceiro tipo é o jejum de 24 horas. Não se come nada por um dia e os demais dias são normais. Não é indicado para iniciantes. O quarto tipo de jejum é o FMD, uma dieta de imitação rápida. Você se alimenta normalmente por 25 dias no mês e durante 5 dias consecutivos faz uma dieta restrita de 500 a 700 calorias. O quinto tipo é o método 5x2. Faz-se refeições normais em 5 dias da semana e dieta com restrição de calorias em 2 dias da semana, consumindo 20 a 25% das necessidades calóricas, que devem possuir um dia de intervalo entre eles. Existe também o método 20x4, somente para pessoas bem adaptadas ao jejum. Você fica em jejum por 20 horas e a janela para as refeições é de apenas 4 horas. Lembrando que cada um tem sua necessidade nutricional, carrega sua carga genética e possui diferentes características físicas e realizam diferentes atividades ao longo do dia. Ou seja, o que pode ser bom para um pode não ser bom para outro. Como a ingestão de proteínas, carboidratos e minerais pode ser muito baixa, o importante é que o jejum seja feito sob supervisão de uma nutricionista para se evitar carências nutricionais.